Ele tá online, nem visualizando, não fez nada. Ele tá digitando aqui no grupo, tia. Ele tá pedindo pra você aceitar ele. Não apareceu nada. Agora apareceu. É a mesma coisa que a tia Paty. Turma, então o que a tia vai fazer? Eu vou compartilhar a prova na tela e vou falando com vocês as questões e o que vocês precisam corrigir, porque eu estou com a prova aqui também. Bom? Aí a gente vai se falando. A gente vai se falando. Vai ser rapidão, rapidex. Então a gente já termina a aula rapidex. E amanhã... É filosofia, né? É filosofia. Amanhã eu também só vou corrigir de ciências, porque vocês já... Pronto, voltei. uma apostila, então a gente tá, né, só enrolando. Vamos lá. Turma, a nossa primeira questão era uma resposta pessoal. Então, a tia não considerou errado ou certo. O que eu considerei foi, por exemplo, quando estava muito, tipo, nada a ver. Aí a tia colocou meio certo. Não coloquei nenhuma errada, mas a tia colocou meio certo. Então, vocês tinham que completar a frase pensando em tudo que a gente tinha falado sobre o ponto de vista de regra, o que é certo, o que é errado, e escolher esses dois posicionamentos, né? O que vocês fariam. Então, todo mundo acertou, assim, não, ninguém errou. A única questão que eu coloquei foi do Gustavo, que o Gu tinha colocado um posicionamento que não fazia sentido. Então, é a única criança que não tirou certa questão. Porque Gu, você colocou uma coisa muito de regra pessoal. Então, você colocou que você teria que ter mais segurança na rua. E aí, só que aí você falou assim, depois, na parte de baixo, mas como eu vivo em sociedade, eu não posso andar sozinho. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, você pode sim, se você pudesse, a sua vontade, você poderia andar sozinhos na rua, mas você não pode porque a sua mãe não deixa. Aí, tudo bem. Mas como você colocou que você gostaria de mais segurança, o que você não pode, porque você não é da polícia, ou porque não existe uma regra, aí a tia considerou só meio certo. Mas os demais a tia considerou de todo mundo certinho, tá bom? Até o do Gabriel. Gabriel, eu não estou com a sua prova aqui, mas eu já corrigi ela online e eu já te dei nota, tá bom? Então, no final, eu te passo a sua nota. Mas a sua também estava só o Gu mesmo que eu coloquei meio certo. Tia, depois você me passa a minha nota? De todo mundo. A número 2, deixa eu ver se tem alguém que não acertou, mas eu acho que todo mundo acertou. Todo mundo acertou. Então, antes de agir, pergunte sempre a si mesmo. Eu gostaria que as outras pessoas também fizessem o que eu pretendo fazer. Se a resposta for sim, você deve fazer o que deseja, pois sua atitude estará certa. Então, vocês colocaram o que é? Certo. E Não lembro. se a resposta for não, você não deve fazer o que deseja, pois sua atitude estará errada. Então, todo mundo acertou. Então, coloca aí no caderno. 1, resposta pessoal. E 2, correto. Todo mundo acertou. Todo mundo foi top. Pode ir para a próxima, tia. Então, na número 3, era uma de alternativa. Então, ainda sobre o pensamento de Manuel Kant a respeito do que é certo e errado, assinale a alternativa correta. Vocês lembram qual vocês assinalaram? Não. Pera, tia, eu vou ver aqui. Não lembro.
Vamos lá. Manu acertou. A Manu 2. colocou A, então Manu coloca certo. Certo. Valentina também acertou, letra A. Tia, eu pus a letra A. Acertou, Gabi. A Rafa também colocou letra A, Rafa acertou. E o Gu também acertou, colocou. Só a Carol não tá na aula hoje porque ela foi ao médico, mas a Carol ficou com o meio certo porque ela assinalou 2 alternativas. Ela acertou, mas ela assinalou 2 e era uma só. Os demais todos coloquem aí 3. Certo? Certíssimos. Certíssimos. Vamos 4. Lê as frases a seguir e marque C para atitudes que você considera certa e E para atitudes que você considera errada. Todo mundo acertou, né? Porque não tinha como errar. Então, todo mundo 4 acertou. Ficou C, E, C. Certo, errado, certo, errado. Todo mundo acertou. Gabriel, você acertou também, né? Deixa eu ver aqui. É a 3, né? É. 4. 4. Certo. E qual é o outro? Errado. Errado, certo. Muito bem. Questão... Certo, errado, eu pus. Isso, certinho, Gabi. Questão 5. Na convivência pode haver conflito entre o desejo de cada um. Por isso as pessoas estabelecem combinados a fim de que todos possam se entender. Esses combinados se chamam regras. Dê 3 exemplos de regras que fazem parte do dia a dia na escola. Também não tinha certo ou errado, tinha só que citar exemplos verdadeiros, né, lá da nossa escola. Então, Eu acertei? conseguiu citar exemplos reais, então todo mundo acertou assim. Né? Por enquanto, eu acertei todas. Também. Peraí que o áudio da tia sumiu. Não sumiu não, tá aí ainda. Voltou. Voltou? Você tá me ouvindo? Uhum. Sim, a gente já tava te ouvindo. Mãe. A tia não tava ouvindo vocês. Número 6. Era um jogo que vocês tinham que fazer um jogo ou uma brincadeira, uma regra. Esse daqui eu preciso, deixa eu ver qual que. Deixa eu ver. De todo mundo. Esse aqui teve uns meios certos. A Manu acertou. Manu, então põe aí correto. O da Manu, eu coloquei só para você que você deveria ter explicado melhor. Porque a tia não entendeu a sua brincadeira. Eu não entendi o nome. Qual que era o nome da sua brincadeira? Não tem nome. É aquelas que você fica batendo na mesa. Não tem nome pra mim isso. Eu pesquisei, mas não tem nome. Tá. Então a tia colocou que eu só não entendi o que você tentou explicar. Mas a tia colocou certo, porque como era uma proposta sua, você que colocou, então a tia não considerou errado, tá bom? Mas tá tudo certo. E eu? Valentina acertou também. Que? Hugo. Cadê o Hugo? Hugo acertou. Tia, eu acertei? Peraí, Gabi. A Rafa também acertou. O jogo, só para eu lembrar, que aí eu vou lembrar se você acertou ou errou. O jogo era pegar corrente. Isso. Aí eu acho que eu coloquei a mesma coisa que eu orientei da Manu. Não, foi da Carol. O seu então tava certo. Você colocou, ficou bem parecido com eu acho que a Valentina também pegou pegar a corrente, né, Valentina? E sim. Eu acho que sim. Poxa, Valentina. Só da Carol que eu coloquei que ela poderia também ter explicado menor, porque eu também não entendi o jogo da Carol. E o jogo da Carol também não tinha nome. Então a tia não entendeu. Mas todo mundo acertou. Todo mundo fizeram propostas legais de jogo. Eu deveria ter feito, sabe o quê? Feito vocês fazer jogo para quarentena. Quando a gente voltar às aulas, como que faz jogo sem pôr a mão no amigo? Eu queria ver o que vocês iam responder. Questão 7. Então, a responsabilidade por muitos de nossos atos e pelas consequências deles cabe aos adultos que cuidam de você. Afinal, por ainda ser criança, você precisa de proteção e de orientação dessas pessoas.
Pensando nisso, leia as ações a seguir e marque um X nas alternativas que você consegue realizar sozinho, sem uma dúvida. Então, vocês colocaram, todos colocaram iguais. Arrumar o próprio quarto, fazer a lição e respeitar as pessoas. Todo mundo Certo? Todo mundo coloca certinho. Nossa, Ó, tia, tia, eu eu tô tô acertando fazendo todas. desse jeito, tá? Ó, as que eu acerto, eu faço um Vzinho de verde, e as que eu erro, eu vou fazer um X de vermelho. Ok. Agora a questão número... 8. Vocês viram que eu tinha pulado? Vocês nem me falaram nada, né? Na prova Qual? de filosofia, não tinha exercício 8. Tem sim, tá aí? Não, na de ciências. Ciências? Nossa, eu nem percebi. Coloquei Nossa, tia, isso é 2, muito 3, legal. 4, 5, 6, 7, 9, 7, 10, 11. 9. Nem Isso é muito percebi. legal, tia. Pulei um, ninguém viu. E Eu vou vamos lá. É. Número 8 era uma questão de Thomas Hobbes. Essa daqui eu acho meio certo, mas eu vou olhar. O filósofo Thomas Hobbes pensou sobre a convivência entre as pessoas e chegou à seguinte conclusão. Se as pessoas pudessem fazer tudo o que tivessem vontade, ninguém seria livre. Eu achei que vocês estavam muito confusos nessa resposta. Jesus Cristo! De acordo com o pensamento de Hobbes, responda por que ninguém seria livre se todas as pessoas fizessem tudo aquilo que sentisse vontade. Carol, Porque ia prejudicar todas e nem um iria Eu acertei, fazer o que tia. quer. isso, Gabriel. A Manu, eu só corrigi erros de ortografia, Manu, mas a Manu acertou. Valentina acertou. É. Gustavo errou. Que? Não. Então, Gu, você precisa responder essa de novo, porque você colocou assim, ó, porque as pessoas ainda teriam que obedecer às leis e às regras. Nada a ver. A Tio, tia mas tá pediu, tá certo, Gabi. A tia pediu que o que aconteceria se todo mundo fosse livre? Livre. Eu não falei de regra, nada, livre. Então, você tenta dar uma explicação. O que aconteceria se isso acontecesse? Ninguém teria limite, as pessoas poderiam bater, desrespeitar todo mundo. Então, você tinha que pensar ao contrário. Então, você errou por conta disso. Você falou, que tem que ter regra e limite. Não, não tem regra e limite. Não tem essa opção. Então, como que seria ao contrário de não ter regras e limites? Todo mundo faria o que queria, não teria problema nenhum. Então, por isso que você errou, tá bom? Os demais Eu todos... lembro de ter colocado alguma coisa. Ô, tia, sabia que vai os Fruits 2 lançar? É, vai lançar os Grudes 2. eu gosto. Vai ser bem interessante. Falamos muito dele nas aulas. Eu chorei. Eu chorei na cena que ele morreu. Falamos muito. Quem sobre morreu? isso. O Groot. Turma, questão 9. Nem lançou o Crude 2? Nem lançou, vai lançar ainda. Alternativa também. Leia o provérbio a seguir e assinale a alternativa correta sobre ele. Liberdade é fazer tudo que não prejudica o outro. Esse provérbio significa que... Qual alternativa vocês tinham que responder? A liberdade tem limite. A liberdade tem limites. Eu acertei? Quem que errou? A Carol acertou. Manu, você errou. Manu, coloca a alternativa D. Você colocou a alternativa D. Era a alternativa B de bola. Isso! E eu? Acertei? Vamos ver quem mais está aqui na minha mãozinha. Valentina acertou. Rafa acertou. Gu, Gu? Errou? você colocou a alternativa A e era a alternativa B. Então, coloca aí exercício 9B. Tia, só precisa acertar uma pra tirar 10. Eu também. Tia, eu nem errei por um fio, tia. Eu Fechar. acertei todas. Eu também. Última. Algumas pessoas não... Calma. Algumas pessoas têm a responsabilidade de estabelecer regras e leis para as outras pessoas seguirem. Ao fazer isso, o que essas pessoas precisam levar em conta? Então, vocês tinham que se colocar no lugar dessa pessoa. Eu estou fazendo uma lei,
Então, eu preciso pensar no quê? Então, foi Os direitos de todos e a liberdade e seus limites. isso. Gabriel, você acertou, você tirou 10. Eu acertei, tia. Valentina, você tirou meio certo. A tia te deu 9,5. Por causa de mim. Porque O que eu errei? você colocou assim, ó. Se eles gostariam, se fizessem com eles, se não, é não e sim é sim. Ficou confuso. Você falou, Ah, será que eu gostaria que fizesse comigo? Entendeu? E não era essa a questão. Era o que você Acertar, eu tiro 9. faria Que nota eu se tirei. você fosse um presidente, uma pessoa que tivesse poder de colocar uma lei, o que você faria? Não que a sua resposta não está certa, mas ela não está totalmente correta. Então, que nem o Gabriel falou, tudo tem que ter limites, vocês têm que se colocar no lugar do outro e você tem que se posicionar. Tudo bem. E aí você colocou, Eu acertei. faltou só pegou 5. Mas você ficou certo, foi 9,5. Eu acertei. tá, vou colocar aqui minha Você nota. acertou. Vou falar a nota de todo mundo. Então, a Rafa ficou com 10. Rafa, você também acertou. Valentina, você ficou com 9,5. Você só errou meio. 9, quanto que seria 9,5? 9,5. Professora, e eu? Manu, você ficou com 8,5. 8,5. Eu, tia, eu. Calma, gente, eu tô na ordem do papel. O Cu ficou com 7,5. E a Carol, que eu tô gravando a aula e ela vai ver depois, a Carol ficou com 8,5. O Gabriel, como eu disse, ficou com 10. Mas, professora, eu acertei essa última e eu errei, né? Pois 10. 10 para Gabriel e 10 para Rafaela. Bem, vocês estão muito... Ó, vocês gostaram dessa forma de correção? Eu acho que é mais fácil. Tia, pelo menos todo mundo tirou acima da média. Sim. Mas lembrando que, o que a tia contou, eu já fechei as médias de todos, por isso que eu falei até para o Gabriel que ele não levou os materiais para a escola, então eu tive que corrigir online. A apostila dele eu também pedi para a professora Paty tentar corrigir a apostila de vocês. A sua eu ainda não corrigi, Gabriel, mas eu corrigi online as coisas que vocês me mandaram. E como que eu vou fechar a nota? Eu não vou falar a nota de vocês, isso é óbvio, mas eu vou falar o que eu contei na matéria de filosofia para vocês fazerem a nota. Porque, por exemplo, tia, eu fiquei com 10, mas eu vou ficar com 10 de média? Não, porque você tirou 10 na prova. Isso não significa que você terminou o bimestre. Mas e se a gente tiver 10, se tirar 10 em todas as provas? Isso, por exemplo, o Gu é uma criança que entrega tudo. O Gu entregou tudo pra mim. Só que o Gu não se saiu bem na prova. Então, não necessariamente o Gu vai ficar com 10. E nem o Gabriel, por exemplo, que tirou 10 na prova, mas não me entregou tudo. Então, o Gabriel também não ficaria com 10. Entenderam Eu tô como com funciona? dia. O Gustavo. Entendeu? Funciona que vocês têm que sair, tipo, bem em tudo. Aí vocês tiram 10. Mas como Nossa tem algumas Senhora, que que não difícil. entregam e outras que fazem outras coisas, aí ficou desse jeito. Então, o que eu vou contar? Manu cortou. Eu tô com tudo em dia? Eu vou falar para vocês o que eu fechei de nota. Acabou, não tem como vocês entregarem mais nada. A tia deu até o prazo de segunda-feira, que foi o dia do drive-thru. Então, tudo que vocês tinham que entregar foi contado já e a nota foi fechada. Então, ai, tia, eu tenho que entregar alguma coisa agora? Tia, mas eu não entreguei. Acabou. A tia já até mandou para a Gleide a nota. Não tem mais, a tia não pode fazer mais nada. Então, o que eu fechei em filosofia? A prova, que vai dar 10. A participação de vocês. A apostila de Que vocês. a participação completa seria. Tia, o aqui que na seria aula. a participação? Tipo, Aqui na aula. a Quem gente participou de participa da todas as aula, aulas, quem câmera fala desligada? na aula, quem tá com a câmera ligado, quem participa, quem Oi! interage. Pô, tia, Ô, tia, hoje eu falei, eu sempre troco com vocês, então aquela criança que tá aqui na aula, mas tá assim, ó, Aham. não tá Sim. participando. Não é porque tá aqui que tá participando. É aquela criança ativa. Eu tô falando, tia, posso falar? Ô, tia, aquela criança que tá ativa, tá. Aí eu considero participativo. E aí eu considerei a apostila. Então, eu fiz a apostila inteira. A apostila está impecável. Não tem nada faltando. Eu dou ponto. Tá faltando alguma coisa, eu vou descontando. Eu coloquei, então, as fichas de leitura. Tinham duas, o Diário de um Banana e da Malala.
Então, esse Ai, eu tô dois, eu sou foda. valiam 5 pontos. Metade da nota. Opa, já tirei um 10. E o trabalho extra, que são 2, vocês têm que entregar, que eu perdi meu papel agora, não tô achando que eu escrevi. Mas eram 2 trabalhinhos, achei. 2 trabalhinhos que vocês tinham que me entregar. Trabalho do coronavírus e o trabalho do folclore. Então, Tinha uma esse pergunta. também valia um pouco. Uma pergunta. É legal ser professora? Cansativo, mas é legal. É difícil? Também. Difícil, Valentina. Tá, imagina assim. Eu sou professora. Quantos alunos você quer ter, Tem que Valentina? ficar 9 horas falando. Você vai ficar com a Não, goela é, cansada. 13, Você 14. quer ter, Valentina? 13 e 14. Tá, você quer ter isso? De que série? 14. Quinto. Quinto? Quinto. Não ia Tá, dar ou aula seja, pro Uma primeiro. escola como objetivo ou uma escola pública? Sei lá. Eu ia dar Não, você tem que pública falar e alguma. ainda pro primeiro Particular? ano. Não. Valentina, Particular. particular ou pública? Particular. Particular. Professora, deu uma coisa Ok. Um Mano, quinto você ano ia numa cansar a escola voz boa, demais, velho. Na Sim, escola Manu. pública, Uma mano, professora. você... Você quer ser professora do quê? bonita. Quero ser professora de Português português, matemática. Não, não é só isso, não. Então você quer Português. ser de outras. De todas as matérias, Eu quero né? ser. Então você não pode ser acima do sexto. Porque acima do sexto você precisa fazer pedagogia. Não, Pedagogia abaixo do 6º. Isso, abaixo do amiga. sexto. Abaixo Eu do quero ser É, professora de português, matemática e ciências. É, Tá você não bom. pode- Então você vai ter 3 salas. 3 salas. Vai Isso. chorar. De 13 a 14. Tá Aluno. bom. Vamos pensar assim. Primeira aula para um quinto ano. 3 horas. Segunda aula, mais 3 horas. Terceira aula, 9 horas. Aí você vai ter que pegar, você vai ter que ver quem fez a coisa, corrigir, você vai ter que pegar o material, falar, quem terminou, terminou, quem acabou, tô nem aí. Aí depois, né? Tipo, você vai Quem gastar, terminou, tipo, terminou. um dia Quem inteiro acabou também. só- Valentina, você vai precisar de 2 dias para corrigir, para Então, conversar Valentina, e para fazer eles Valentina. aprenderem uma única coisa. deixa eu falar. Ô, Gabriel, quem terminou, terminou. Quem acabou também. Tadinhos. Se você estudar numa escola tipo objetivo, você vai demorar mais de 3 dias. pra Valentina, você vai mais ou menos demorar. Pessoal, Nossa. não muda a criança ser de uma escola como objetivo, como a nossa. Eu já, Porque é grande. eu já trabalhei na Maple Bear. Era uma escola O que é isso? grande. É uma Tia, escola, porque é uma grande. escola canadense. E eu já trabalhei no Colégio Fundamental em Valinhos, que também é uma escola grande, e não altera nada. A função do professor, independente se ele está numa blaster escola ou numa escola pequena, é a mesma. Ele dá o mesmo Não, conteúdo. tia, eu quero dizer o Ele tamanho tem de a mesma aluno. função. A questão de aluno também não muda, porque eu já tive essas duas Ô, tia, mas eu escolas. fiz a. Eu tia, eu já fiz uma tive nas pergunta. duas escolas. Eu tive Escola 40 particular. crianças numa escola particular, sim. Eu já tive 40 alunos. Então, não altera também, porque é uma escola particular. O que altera muito é a questão do material. Porque na escola particular, eu sou obrigada a dar material para vocês que o papai comprou. E na escola pública, não. Porque o material é dado para a criança. Então, a criança, ela faz o material se ela levou. Se ela não levou, paciência dela. Então, a cobrança de professor é a mesma, o que muda é a estrutura da criança. Então, Não, tia, escola cobro de pública. vocês muito mais. Mas Tia, isso não significaria se eu fosse professora da escola pública. Eu cobraria do mesmo jeito, porque eu sou, meu jeito é assim. Então, independente tia, de vocês, que são 6, mas a maioria de escola pública. 40, eu não vejo diferença nenhuma. Eu trabalho do mesmo jeito, Tia, duas coisas. Ele que eu tô machucada. minha mãe A minha também. estudou em escola pública, ou não, Mas mas ela estudou bastante tempo da vida. E ela disse que em escola pública, o professor põe na lousa, espera um tempo para copiar e não explica. Aí tem a diferença.
Mas, Cada um Gabriel, a tem diferença é do professor. Depende do professor, depende do Eu, professor. professora, se eu fosse de escola pública, eu não faria isso. Eu Eu explicaria também não. pra Gabriel, vocês. tem professor Então, mesmo. tem professores e professores. Mas isso não significa porque eu sou professora de escola particular ou pública. Tia, eu tô falando. A pessoa não gosta de trabalhar, ela vai, independente se ela estiver em Miami dando aula, se ela não dá aula boa numa escola pequenininha, ela não pode dar aula em lugar nenhum. Então, isso depende muito do profissional mesmo, da pessoa. Isso acontece em qualquer coisa, pessoal. O médico, às vezes a gente vai num médico particular, ele te trata, tipo, super mal. Tipo, nem liga pra você, ó, você tá doente? Toma remédio, ele vai embora. Ou você vai num hospital público, a pessoa vai, tipo, aparica, te mima, cuida mais de você, como se você estivesse pagando. Então, isso depende muito da pessoa. Pessoa Thaís é uma pessoa que, independente da escola que tiver, vai ser a mesma pessoa. E outras pessoas que, eu não vou dar aula porque eu não gosto, ou eu tenho 40 alunos, eu não vou conseguir dar aula. Gente, eu já tive 40 alunos e eu consegui dar aula. Então, é mais da pessoa. Se a pessoa consegue, ela é ótima no que ela faz. Agora, se ela tá nem aí, ela vai ser nem aí aqui, nem aí ali, nem aí em lugar nenhum. Porque ela tá nem aí mesmo. Então, é isso que significa. Ser professor é muito incrível. Porque você para pensar, por exemplo, eu tô com a turma do primeiro ano pela primeira vez. Eu tinha crianças que estavam comigo lá no começo do ano que não sabiam escrever o próprio nome. Hoje, o meu primeiro ano tá lendo e escrevendo. E eu estou dando aula online, do mesmo jeito que eu dou aula para vocês. Só que eles é vídeo aula gravado. Então, a chance dessa criança, dessa mãe, não dar aula para ela, deixar ela lá sozinha, é muito grande. E as crianças, mesmo assim, começaram a ler e a escrever na quarentena. Então, olha o salto, olha a coisa incrível que eu passei. É uma coisa incrível, porque eu peguei uma criancinha pitiquinha, que não sabe de nada, e eu passo uma blaster coisa para ela, uma função que ela vai usar para a vida toda, que é ler, é escrever. Você vai precisar disso para sempre. Então, quem que te ensinou a escrever? E a criança falar, foi a tia Thaís? É uma coisa histórica, porque para sempre vai ser marcado. Se ele ficar velho, ele vai falar, quem me ensinou foi a tia Thaís. Então, você se torna um marco para essa criança. Nossa, eu não lembro quem me ensinou a ler e escrever. Então, é uma coisa Eu lembro, foi a minha professora Mônica. Foi a tia Adri. Pra mim foi a tia Adri. Quem me Foi ensinou a minha ler e escrever foi a minha professora Mônica. Foi eu no primeiro ano e minha escola não ligava pra gente. Eu não sabia o alfabeto direito, daí eu fui pro aprender. E a tia Adri me ensinou. Professora, rapidinho, o microfone tá tocando. Já volto. Nossa, Então, turma, Mano, a Valentina me encheu de mensagem. gente, eu não Você sei vai para pra onde aula? vocês vão estudar, se vocês vão para outra escola, que escola que vocês vão, a tia não precisa saber. Mas assim, quem faz a diferença é o aluno que aprende e o professor que ensina. Então, se for uma escola gigantesca, e vocês falam, nossa, o objetivo, isso, o objetivo. Eu já fui auxiliar do objetivo e eu queria morrer. Eu odiava aquela escola. Eu odiava entrar dentro daquela escola. E minha amiga também já deu aula lá. Eu odiava a escola. Então, turma, não é nome que a gente fala, é a pessoa. Então, a pessoa transforma a escola do jeito que ela quiser. Então, vocês podem pegar um professor horroroso no objetivo e falar, cacete, que saudade da tia Thaís. Ou vocês vão pegar um professor maravilhoso e falar assim, nossa... Professora, meu irmão disse que ele tem um professor muito parecido com a minha professora e a da Valentina, que é a tia Adri. No primeiro dia de aula, sabe aquela música que tiro foi esse? Não tava bombando? Ele chegou caindo assim na aula. Eu lembro que a tia Adri também fez mais ou menos assim, só que ela chegou, eu não lembro, ela tava com alguma música dançando, ela chegou no primeiro dia de aula. Foi tão legal. Então, pessoal, Eu lembro quem foi. A Valentina falou assim, é legal? Legal é. Mas eu não vou falar assim, nossa, é tranquilo, é fácil. Eu vou mostrar a minha mesa para vocês terem noção de quanta coisa eu estou fazendo enquanto eu estou só aqui falando com vocês. Valentina, você tem que saber que o professor tá lá no sábado e domingo, Ó, tá? olha a cara da Valentina. Eu preciso Isso tirar um aqui é print, só velho. do primeiro ano que eu tenho que corrigir e eu tenho que colocar a nota. Então, eu tenho que entregar a nota amanhã. E eu comecei a corrigir? Não. Eu tenho quantos alunos? 14. Eu tenho que corrigir os 14? Professora, mas se
ficar até as 3 horas da manhã? Vai. Horas fazendo isso. Então, professor é incrível, é legal. Todo mundo fala, nossa, a professora é muito legal. Você acha que você vai lá na escola? Claro, Valentina. Tem aquela só que professora chata, professor mas é cada um com cada um. tem um monte de coisa. É a mesma coisa do médico. O médico trabalha seus 24 horas de plantão e depois tá morrendo de ir pra casa? Sim. A professora é a mesma coisa. Ela dá aula lá na escola, ela volta pra casa, ela tem mais um monte de coisa pra ela pensar e amanhã ela volta a dar aula de novo. Então eu não tô na escola, mas vocês viram tanto de coisa que tem pra eu fazer? Sempre está aprendendo novos jeitos. Ela nunca vai parar de estudar. Então ela sempre tem que se eu dei modernizar. aula durante 12 anos na educação infantil. Então eu sempre fui professora de infantil. E aí a tia Silvia falou: não, agora você vai dar aula para o primeiro ano. Não, Silvia, eu não gosto, eu não quero. Não, você vai. Tá bom. E aí eu fui e dei aula para o primeiro ano. Não, você vai. Isso. Ela Pro ainda falou quinto assim, ano. agora você vai dar aula para o quinto ano. Eu falei, piorou, se eu nunca dei para o primeiro, quem dirá para o quinto? Então, você aprende, porque se você ensinar a criança, você aprende. Então, uma vez o Gabriel acho que perguntou, tia, mas você sabe tudo? Tudo eu não sei, mas eu me esforço ao máximo para eu saber Ninguém tudo para sabe tentar tudo, passar para Gabriel. vocês. Eu Porque sei. o máximo que vocês precisam é o que eu passo para vocês. Então, se eu souber e eu conseguir passar tudo para vocês, tá ótimo, fechou. Agora, se eu não sei, eu vou falar, pessoal, se eu não tenho ideia, a gente pode pesquisar junto? E a gente Tia, posso perguntar uma coisa? pode. Eu mudei muito desde que eu era pequenininha pra cá? Ela não Cresceu. sabe. Ah, Cresci só. Só cresci? Então tá bom. A gente não muda tanto da criança pro jovem, a gente muda do jovem pro velho. Aí a gente já, Ai, ele como era bonitinha. a gente já nossa, muda. professora, eu mudei. Não, tia, vamos ver se eu mudei, tia. Eu preciso mostrar uma foto com a criança. É a minha que vesgo. Eu não era gorda, mas tipo, eu era bem bracinho gordinho. Eu tinha cabelinho curtinho, franjinha. Hoje eu não tenho franja. Eu mudei muito. Eu mudei. Então, turminha, vocês foram muito bem na nossa prova de filosofia, gostei. Parabéns para vocês. As notas também foram boas, assim, pro tanto de coisas que vocês fizeram. Dava para ser melhor, né? Podia, se tivesse entregado tudo legal. Tinha tirado 10. Então, mas foi muito legal, assim, vocês aprenderam bastante. A gente vai fazer isso na manhã de ciências. Eu vou contar para vocês amanhã o porquê que eu dei a nota, como eu dei a nota. Então, a gente vai fazer igual a gente fez hoje. E depois a gente já encerrou nossa apostila, a gente está liberado. Então, semana que vem a tia Silvia acho que vai conversar com vocês. A gente não tem aula, a gente vai Semana do descansar. cheio. Semana do saco cheio. Tia, olha meu olho, Então, credo. vocês vão descansar. Então, a gente acho que é a nossa última aula oficial, real, assim, que a gente está fazendo para fechar esse bimestre. Combinado? A Valentina já está com dentes quando ela faz assim. Então, amanhã, Olha ó, só. vai desligar a nossa câmera. Amanhã a gente volta para corrigir ciências, tá bom? Tia, meu olho tá estranho. Então, ó, um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, turma. Até amanhã. Até. Beijo.